Você já ouviu falar em amores platônicos? Bem, esse é um assunto interessante, mas hoje nós não vamos falar de amores, mas de poliedros. Você já ouviu falar dos sólidos platônicos? Olá! Eu sou Joyce Pimentel, pesquisadora e professora de matemática, e neste IMEF, escrito em parceria com o professor Tiago Reis, falaremos sobre os poliedros de Platão. Um poliedro é uma figura geométrica em 3 dimensões, formada pela união de polígonos planos, onde as interseções desses polígonos são segmentos de reta, chamadas de arestas. As interseções entre as arestas são os vértices. Poli traz a ideia de muitos e a edra significa face. Por isso, a palavra poliedro, muitas faces. Muitas coisas da vida prática têm a forma de poliedros. Os cubos, os paralelepípedos, as pirâmides, os prismas, dentre outros. Alguns poliedros têm a característica de que o segmento de reta que liga quaisquer 2 pontos seus está totalmente contido em seu interior. Esses poliedros são chamados de convexos, como, por exemplo, o tetraedro, o prisma triangular reto e o cubo octaedro. Já os poliedros não convexos são aqueles em que alguns dos segmentos passam por fora do sólido, como, por exemplo, o octaedro estrelado. Num poliedro, todas as faces podem ser feitas do mesmo tipo de polígono, ou podem ser feitas de polígonos diferentes. Quando todas as faces são do mesmo polígono e ainda todos esses polígonos têm lados de mesma medida e também ângulos de mesma medida, o sólido é chamado de poliedro regular, como é o caso do cubo e do dodecaedro estrelar. Já uma pirâmide de base quadrada ou um prisma são exemplos de poliedros não regulares. Quais poliedros convexos regulares conseguimos formar? Começando pelo polígono de menor quantidade de lados possível, o triângulo, podemos formar o tetraedro. Com o quadrado, formamos o hexaedro, entre os íntimos chamado de cubo. Na verdade, ainda com triângulos, podemos formar o octaedro, que é como se fosse a junção pelas bases de 2 pirâmides de base quadrada. Ainda com triângulos, podemos formar o icosaedro, o poliedro regular de 20 faces. Bem, mas formamos poliedros regulares com triângulos, com quadrados. O próximo passo é formar com pentágonos. Se formarmos um poliedro convexo com pentágonos regulares, teremos o dodecaedro, como o nome sugere, um poliedro de 12 faces. Bom, não vamos ficar aqui infinitamente, né? Formamos poliedros convexos regulares com triângulos, com quadrados, com pentágonos, e podemos formar com hexágonos, com heptágonos e assim sucessivamente ad infinitum, certo? Errado! Pensou que com hexágonos, heptágonos, octógonos, etc. seria só imitar o que é feito com triângulos, quadrados e pentágonos? Nananina não! Os únicos poliedros convexos regulares que existem são os 5 que citamos. Só existem 5 poliedros regulares convexos. Só 5. Mais nenhumzinho mais. Isso ocorre pelo seguinte: cada vértice de um poliedro é vértice de pelo menos 3 faces. Com apenas 2 faces, não é possível fechar um poliedro. A soma dos ângulos de cada face de um vértice é menor que 360 graus, porque quando planificamos qualquer sólido, se a soma dos ângulos fosse 360 graus, então todas as faces estariam no mesmo plano, e então não haveria vértice de um sólido. A soma dos ângulos tem que ser menor que 360 graus para que possamos dobrar as arestas e formarmos o sólido. Assim,
Para ser um sólido regular, o ângulo de cada polígono da face tem que ser menor que 360 graus dividido por 3, ou seja, 120 graus. O ângulo do hexágono regular mede 120 graus e dos polígonos regulares com mais lados mede mais que 120 graus. Desta forma, para ser um poliedro convexo regular, os polígonos da face só podem ser os de 3, 4 e 5 lados. O triângulo regular é o equilátero, portanto, tem ângulo de 60 graus. Se juntarmos 3 triângulos em cada vértice, a soma dos ângulos dá 3 vezes 60 graus, que é 180 graus. Teremos o tetraedro. Se juntarmos 4, a soma dos ângulos dá 4 vezes 60 graus, 240 graus. Teremos o octaedro. Se juntarmos 5, a soma dos ângulos dá 5 vezes 60 graus, que é 300 graus. Teremos, então, o icosaedro. Se juntarmos 6, a soma dá 6 vezes 60 graus, que é 360 graus. Daí, não dá mais para formar um poliedro. Por isso, só existem 3 poliedros regulares convexos, cujas faces são triângulos. O quadrilátero regular é o quadrado, portanto, tem ângulo de 90 graus. Se juntarmos 3 quadrados em cada vértice, a soma dos ângulos dá 3 vezes 90 graus, 270 graus. Teremos o cubo. Se juntarmos 4 quadrados, a soma dá 4 vezes 90 graus, 360 graus. Daí, não dá mais para formar um poliedro. Por isso, só existe um poliedro regular convexo cujas faces são quadrados. O pentágono regular tem ângulo de 108 graus. Se juntarmos 3 pentágonos em cada vértice, a soma dos ângulos dá 3 vezes 108 graus, que é 324 graus. Teremos o dodecaedro. Se juntarmos 4 pentágonos, a soma dá 4 vezes 108 graus, que é igual a 432 graus. Daí, não dá mais para formar um poliedro. Por isso, só existe um poliedro regular convexo, cujas faces são pentágonos. Esses 5 e únicos poliedros convexos regulares são conhecidos como sólidos platônicos, ou como poliedros de Platão. Tamanha a perfeição deles. Os ângulos de todos os vértices iguais. Os comprimentos de todas as arestas iguais. As áreas de todas as faces iguais. Platão associou cada um dos 4 elementos clássicos a um sólido. Os gregos acreditavam que esses eram os 4 elementos básicos formadores de todas as coisas. Para Platão, como o mundo só poderia ter sido feito a partir de corpos perfeitos, estes elementos deveriam ter a forma de sólidos regulares. O fogo foi associado ao tetraedro, pois o calor do fogo parece afiado e agudo. O ar foi associado ao octaedro, pois seus minúsculos componentes são tão suaves que mal podem ser sentidos. A água foi associada ao icosaedro, pois flui da mão como se fosse feita de pequenas bolinhas. E a terra foi associada ao cubo, pois seus ângulos todos retos possibilitam a solidez da terra. Platão disse ainda que Deus usou o quinto sólido para organizar as constelações do céu. Kepler chegou a propor um modelo para o movimento dos 6 planetas que eram conhecidos até então. Nesse modelo, o sistema solar seria formado por esferas concêntricas separadas umas das outras por cada um dos sólidos platônicos, para explicar as distâncias relativas dos planetas ao Sol. Como sabemos, esse modelo foi descartado,
mas contribuiu para o avanço do entendimento dos movimentos dos planetas. Os sólidos platônicos foram largamente estudados por diversos matemáticos, desde os gregos antigos. O 13º livro de Euclides, por exemplo, descreve as diversas propriedades destes poliedros. Algumas propriedades interessantes dos sólidos de Platão são: as coordenadas cartesianas de seus vértices, quando seus centros são colocados na origem do sistema, só envolvem zeros, uns e o número de ouro. Todos eles possuem 3 esferas concêntricas relacionadas: a esfera circunscrita, que passa por todos os vértices, a meia esfera, que é tangente ao ponto médio de cada aresta, e a esfera inscrita, que é tangente a cada face. O dual de cada poliedro de Platão é também um poliedro de Platão. O dual de um poliedro A é o poliedro cujas arestas são os segmentos de reta que ligam os centros das faces de A. O tetraedro é o dual dele mesmo. O cubo e o octaedro são o dual do outro. E o dodecaedro e o icosaedro são o dual do outro. Além do cubo, as formas dos outros sólidos platônicos são muito utilizadas para fazer dados, pois por serem regulares, todas as faces têm a probabilidade igual de cair virada para cima. Em IMEFs futuros, falaremos mais sobre sólidos geométricos e muitos outros temas.